Salve, salve, meus amigos, como é que vocês estão? O Botafogo venceu, mas será que convenceu? Já deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida de Botafogo 1, Volta Redonda 0. Mas antes de eu dar a minha opinião, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nada, porque eu vou tentar falar sempre de Botafogo, sempre pós-jogo, principalmente depois que eu for pro estádio, se eu conseguir chegar a tempo em casa e não chegar cansado, eu estarei por aqui tentando falar um pouco da partida para vocês, mas também quero falar da situação do Savarino, que provavelmente está de saída para o Fluminense, e já quero começar logo com isso, né, porque é triste para muitos torcedores que idolatravam o Savarino. Eu não considerava ele ídolo ainda, acho que o Savarino ainda precisava de mais alguns jogos com a camisa do Botafogo para poder sim entrar na categoria ídolo para mim, mas entendo que muitas pessoas, porque foi campeão e tudo mais, era o camisa 10. Mas assim, a saída dele do Botafogo entra num momento conturbado do clube, onde o clube está precisando de grana. Então, independente se é com o Textor, se é SAF, se é associativo, o Botafogo venderia o Savarino por esse motivo. Talvez se fosse associativo a gente venderia por um valor bem menor, né? É verdade que está chegando, provavelmente tá vindo uma compensação financeira, mas também tá chegando o Wallace Davi do Fluminense. Essa era a proposta da troca. Então, a gente não sai meio que perdendo assim, a gente reduz o custo para um jogador que é aposta, mas o Savarino também em 2025 não contribuiu tanto para o clube, então acaba que também o Savarino virou uma aposta por não ter tanta regularidade, mas assim, o Botafogo conseguiu tirar ele do clube, né? Porque a família do Savarino não queria que ele saísse, gostava muito do clube, e o Botafogo conseguiu fazer o favor de entregar um camisa 10, campeão do clube, para um rival. Então, assim, o Botafogo se esforçou muito para isso, porque ele estava indo contra o Savarino. O Savarino não queria jogar no Fluminense. Se bobear, ainda não quer, né? Mas foi convencido a jogar lá para tentar ajudar o clube. Creio eu que ele tenha aceitado por causa disso. É triste, porque o Botafogo está nessa situação de transfer ban e a gente precisa de jogadores para estar em campo. Hoje o Botafogo tinha 8 opções no banco de reservas e você está entregando um jogador e trazendo outro que você não sabe quando você pode contar com ele, porque o Botafogo só vai poder, o Wallace Davi só vai poder jogar quando estiver no bid, né, pelo Botafogo e no momento não está. Então, assim, quando que o Botafogo vai resolver a questão do transfer ban? Porque só vender não adianta. Se vender e contratar gente que não pode jogar, não adianta. Se vender e não contratar, pior ainda. Então, às vezes, é melhor você ser campeão com transfer ban, com os jogadores que tem. Você conseguir ser campeão do que você vender todo mundo e não sobrar ninguém e você não conseguir registrar ninguém. Então, assim, no momento, eu quero focar de fato na vitória do Botafogo, porque no fim das contas, como eu falei, o que conta mesmo é dentro de campo. Por mais que essas notícias desanimem a gente, né, essa questão do transfer ban, a questão do Savarino, o que vai contar é dentro de campo. Se o Botafogo ganhar todas as partidas daqui até o fim do ano, sem Savarino e com transfer ban, eu vou ficar mais feliz do que resolvendo a questão do transfer ban. E é óbvio que transfer ban é bom, porque não tem como a gente ser campeão. Bom, espero que eu esteja errado, mas não tem como ser campeão sem um elenco, né? E o Botafogo vendendo jogadores sem reposição acaba perdendo o elenco. Mas, enfim, a gente tem que vencer as partidas também e se contentar um pouco com isso. Claro que uma vitória sobre o Volta Redonda não é algo para que a gente se anime bastante. Eu vou pegar mais pelo que foi apresentado hoje, pela segurança defensiva que eu gostei do time. Ah, mas o Botafogo sofreu os 3 primeiros minutos. Verdade. Depois disso, o Botafogo tomou um controle da partida absurdo. O Botafogo conseguiu saídas de bolas, assim, bem tranquilas, com bastante movimentação, tanto do Danilo, do Nilton, do Ponte, que zagou muito bem, Vitinho chegando também, Alan também, que começou a partida mal, conseguiu se recuperar. Achei a marcação do Botafogo com essa linha alta muito boa, tá? Porque compactou o time basicamente no campo adversário, e então eles estavam devolvendo a bola pra gente toda hora, e realmente, o Volta Redonda não é um time que a gente possa se basear. Porém, a gente vai enfrentar ao longo da temporada muitos times que vão jogar como Volta Redonda, times que estão na zona de rebaixamento e tudo mais, que vão se sentir pressionados e não vão ter essa qualidade técnica para poder sair. E é justamente isso que a gente tem que fazer, tem que pressionar, tem que tomar conta do jogo. Eu gostei disso no Botafogo. Não estava deixando Volta Redonda jogar, e é isso que a gente tem que fazer com times que são inferiores ao nosso. Entendeu? Times que são inferiores a gente tem que dominar, e o Botafogo conseguiu dominar. Óbvio que não teve tanto volume de jogo ofensivo com questões de criatividade e bolas, né, na cara do gol e tudo mais, tantas defesas do goleiro. Apesar do goleiro do Volta Redonda ter feito mais 2, 3 defesas ali do Cabral, mas ainda assim o Volta Redonda não conseguiu jogar, tá?
Isso pra mim foi bom. Gostei do preenchimento do campo, gostei dos jogadores estarem se adaptando de forma até rápida para o esquema de 3 zagueiros. Claro, tem muito a melhorar, muitas coisas mesmo, muitos detalhes, mas que se você ver que esses detalhes forem lapidados, o Botafogo vai conseguir entregar um bom futebol. E claro, os jogadores não saindo, vai conseguir entregar um bom futebol e bem competitivo em 2026, tá? Claro que, assim, faltam alguns ajustes, acho que a gente precisa contratar mesmo, tem que resolver essa questão do transfer para poder contratar, mas gostei muito da partida do Ponte aparecendo no ataque, cara, que partida magistral do Danilo. Danilo jogou muito hoje, deixou o Ponte de cara, achou bons passes rasteiros. O Barbosa, eu tanto critico por tomar cartão amarelo, tomou seu cartão amarelo, mas também fez uma boa partida. O Newton fez uma boa partida, o Vitinho para mim fez uma boa partida, apesar de errar ofensivamente, como ele sempre erra. Gostei das movimentações dele como ala, muito mais livre. Aí teve o Arthur Reborn, que eu gostei de certa forma. Arthur Reborn é fogo. Mas gostei de certa forma porque estava arriscando bastante finalização. Gostei também do Alex Telles, apesar de estar tentando bastante o cruzamento. Quando o Santi entrou, que deu essa companhia para ele ali, ele tocou no Santi, o Santi tocou no Montoro, o Montoro acertou a finalização. Você vê que às vezes falta um apoio. O Telles estava tentando muitos cruzamentos, mas às vezes você tendo jogadores que conseguem dar um pouco mais esse apoio, que o Montoro até consegue, mas eu acho que ainda falta mais uma pessoa para jogar com o Montoro por dentro. Eu acho que o Arthur Reborn é um pouco limitado para isso. Acho que a entrada do Santi até deixou o time um pouco mais leve, do Santi, do Barreira, deixaram o time um pouco mais leve. E o Arthur Cabral, para mim, ele tentou, mas ainda assim um pouco pesado. Acho que precisa ser um pouco mais móvel, tentar chegar mais na bola, mas eu até gostei dele também. Para o contexto de primeiro jogo da pré-temporada, eu gostei e a minha nota para o time é a nota 7. Tá? 7 é fogo, 7 é bom, não é nem um 10, também não é um 6 porque eu não acho que foi regular, eu acho que para primeiro jogo, para um esquema tático diferente, para o controle que teve da partida, independentemente do adversário, não foi um placar elástico, é verdade, mas eu achei um 7. Se fosse um placar elástico, seria 10, tá? Porque, mas é o Volta Redonda, mas contra times inferiores, a gente tem que jogar assim, dominando, tá? A gente não pode dar espaço. Apesar dos 3 primeiros minutos a gente ter cedido, que eu achei que foi questão de nervosismo, o jogo foi bem tranquilo, bem sob controle do Botafogo. Faltou só um golzinho a mais para deixar mais tranquilo mesmo. Não gostei da entrada do Matheus Martins, mas entrou muito afobado. É um jogador que, tanto no Sub-20, quando ele entrou lá com a galera do Sub-20 lá, entrou muito afobado, tomando algumas decisões erradas, mas entrou também numa posição muito diferente. Nathan Fernandes entrou um pouco apagado, o que mudou mesmo foi a entrada do Santi e a entrada do Barreira, tá? O Barreira, cara, tô gostando muito dessa conexão Barreira e Monturo. Tá sendo bem divertido ver essa interação entre eles dois. Estão vendo que os moleques estão muito conectados. Isso é bom. Esse ajuste interno, sabe? Por mais que esteja acontecendo essas coisas de bastidores, você vê que o time tá ali, tá junto. Você vê o Montoro abraçando o Ponte, entendeu? Você vê a galera ali reunida, abraçada, junta. E espero que seja resolvida essa questão do Tuco. Tem gente falando que o Tuco hoje não foi porque vai ser vendido. Não sei se ele será vendido, mas acredito que será mais um que possa agregar no time se não for vendido, tá? Porque tem uma ótima finalização de fora de área e muitas vezes o que vai salvar o clube vai ser as finalizações de fora de área, tá? Igual o Montoro hoje fez o gol nessa finalização. No mais, deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida, se você gostou ou não gostou, o que você acha que tem que melhorar. Acho que para a primeira partida da pré-temporada foi muito bom. Claro, tem que ajustar algumas coisas, mas estou tentando não focar muito em questões de transfer ban, estou tentando olhar somente para dentro do campo, tá? Gostei do Martin Anselmi, um ótimo líder à beira do campo, organizou o time, e é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou, e até o próximo vídeo. Falou!